Muito boa noite. Como estão vocês? Atrasamos um pouquinho, acabamos de voltar do trabalho, foi o que foi possível hoje. Mas cultivar esse nosso momento de integração, de comunhão, vem sendo muito importante para mim, particularmente. Retroalimenta, dá lucidez, dá coragem para enfrentar o que a gente precisa enfrentar. Muito bom contar com vocês também, Maria José Sobral, Mônica Silva. É um prazer ter vocês aqui. Foi o que foi possível, desculpem o atraso, mas estamos aqui e estamos nos fortalecendo. Estamos nos irmanando, nos imantando, unindo-nos uns aos outros para melhor conviver, para melhor viver o que estamos sendo estimulados a viver. Lúcia Torres, Ana Paula Duvareschi, Michele, Regina, Daiane, Andréa Salvatore. É com muita alegria que nós cultivamos e nos acostumamos a esse nosso momento de final de tarde, a hora do Ângelus, nos emanando com fabulosas outras correntes de oração, em alguns casos grandes luminares, no nosso caso apenas uma vela, mas uma vela firme, uma vela sincera, uma vela aberta ao bem, uma vela marcada pela boa intenção. Muito bem, muito bom estarmos juntos. E hoje, dando sequência na penúltima parte, penúltimo encontro relativo à oração de São Francisco, hoje viemos falar sobre é perdoando que se é perdoado. É uma lição repetida. Jesus mesmo nos ensinou a dizer, no Pai Nosso, que peçamos perdão ao Pai na mesma medida em que nós mesmos perdoamos a quem nos tem ofendido. O que há por trás disso? Como compreender esse perdão de Deus que depende do nosso perdão aos homens? Vocês já pensaram a respeito disso? Possivelmente veio à mente dos amigos, dos colegas: que amor é esse, que perdão é esse do Pai, de Deus, que seria incondicional, se esse perdoar para ser perdoado não seria uma condição ao perdão e ao amor de Deus? O que vocês acham? Será que trata-se de uma condição, de um toma lá da cá, que nós seremos perdoados se também perdoarmos aos outros? O que vocês acham disso? Jesus tem uma história, uma parábola que fala a respeito disso. Fala que um rei decidiu chamar às contas todos aqueles a quem ele tinha feito empréstimos. E começou por aqueles que mais lhe deviam. E apresentando-se um homem que lhe devia 10.000 dinheiros, o chamou às contas e ordenou que ele lhe pagasse, pois o homem lhe disse não ter recursos para isso.
Então que obtenha de outras formas, que obtenha com amigos na sociedade, mas ele explicou que não teria condições de fazer isso. Aquele rei então proclamou que ele seria preso e que só sairia dali quando pudesse lhe pagar os 10.000 dinheiros. Então aquele homem se debulhou em lágrimas, falou das dificuldades da sua vida, falou das terríveis situações que estava enfrentando e pediu ao rei que lhe desse um prazo, porque ele pagaria tudo o que devia. O rei ficou muito condoído com aquela situação apresentada pelo seu maior devedor, tanto que, caindo em si, resolveu perdoar-lhe toda a dívida. Perdoar-lhe toda a dívida. O homem saiu e ele chamou o próximo, o segundo maior devedor do reino, e começou as tratativas para obter desse segundo maior devedor o seu devido pagamento ao empréstimo que havia recebido do rei. Ainda quando estava negociando, buscando as alternativas junto àquele segundo maior devedor, veio um soldado seu e relatou uma situação para o rei. Perguntou ao rei: sabe aquele senhor que veio aqui, que lhe devia 10.000 talentos, que o senhor mandou que pagasse e ele disse não ter como? E que o senhor acabou perdoando toda a dívida dele? O rei falou: sim, claro que sei, ele acabou de sair daqui. Pois é, ele acabou de sair daqui e foi e encontrou na praça, no seu caminho, já fora do palácio, um homem que lhe devia 500 dinheiros. E ele chamou esse homem à responsabilidade pedindo que lhe pagasse. O rei acompanhava o relato do seu soldado, mas o homem disse que não tinha como pagar. Naquele momento estava passando por enormes dificuldades, relatou todas as crises da sua vida, os seus problemas familiares, e explicou que naquele momento não tinha como pagar. E o devedor disse ao homem que lhe devia 500 dinheiros que, se ele não pagasse, iria prendê-lo, de tal forma que ele só sairia da cadeia quando tivesse o dinheiro para lhe pagar. O homem então se desmanchou em lágrimas, mostrou para o seu credor toda a enorme dificuldade, a enorme crise pela qual vinha passando, mas o maior devedor do reino, aquele que havia recebido um perdão da parte do rei de toda a sua enorme dívida de 10.000 dinheiros, não se demoveu da sua rigidez, chamou os guardas e mandou prendê-lo, acertando que só sairia da cadeia quando lhe tivesse pago todos os seus 500 dinheiros. O rei ficou muito indignado com aquele relato do soldado e mandou que ele e outros soldados dessem busca até achar aquele homem e que ele fosse encerrado na cadeia até que ele pagasse a última moeda da sua enorme dívida. Essa história de Jesus, ela é muito interessante para nos fazer perceber a situação. Fica claro que, por essa história, que a capacidade do devedor perdoar as dívidas dos outros não é condição
para ele receber o perdão do rei, que, claro, representa Deus. Então, se não é condição, como interpretar a orientação de Jesus e, aqui no nosso caso, de Francisco de Assis? Como compreender que é perdoando que somos perdoados? A chave dessa compreensão está na atitude, na vibração, na maneira como cada pessoa vê os erros. Ora, se as pessoas que erram conosco, nós queremos nos vingar, nós queremos cobrar, nós queremos punir de qualquer forma, nós cultivamos uma maneira de ver o mundo, uma maneira de nos defrontar com o erro. Se nós somos rígidos assim com o erro alheio, como poderemos pedir perdão? Como poderemos, com que vibração, com que atitude pediríamos perdão para aqueles a quem nós devemos? O maior deles ao próprio Deus. Se nós não somos rígidos com a dívida dos outros, achamos talvez que aqueles que nos devem, que relatam dificuldades para pagar, são espertos, são espertalhões, são pessoas que não se dispõem a trabalhar, que não dão importância para o recurso emprestado. O que passa pela nossa cabeça ao não perdoarmos os outros? Cultivamos essa ideia de que quem errou tem que ser punido, tem que sofrer dor, porque só com a dor as pessoas mudam e se melhoram e aprendem. Ora, se nós guardamos esses valores, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Com que atitude nós nos dirigiremos aos nossos credores? Com que atitude nós oraremos ao Pai que nos perdoe? Seremos nós os espertalhões? As pessoas que não se dispõem a trabalhar? As pessoas que não dão importância para as riquezas recebidas? Seremos nós? Será com essa atitude do espertalhão que nós nos apresentaremos a Deus para pedir perdão para as nossas dívidas? É claro que essa atitude não vibra, não nos abre, não nos permite receber o perdão incondicional, o amor incondicional, que é a própria essência divina. Não é que Deus só nos perdoará se nós perdoarmos os outros. Sem dúvida nenhuma, Deus nos perdoa e nos ama incondicionalmente. Nada muda o perdão e o amor de Deus. Mas será da nossa parte que nós nos habilitaremos a esse perdão, que nós nos abriremos a receber o perdão e o amor de Deus, se nós tivermos generosidade, se nós tivermos compreensão, se nós não tivermos essa rigidez, esse rigor com o erro. Porque compreendendo o erro dos outros, nós vibramos numa outra estação, numa outra sintonia. E é apenas essa sintonia da generosidade, da empatia, da compaixão, da compreensão frente ao erro alheio, que nos permite também receber de Deus, que nos permite abrir nossos corações, nossas mentes, nossas almas, para receber de Deus o perdão e o amor que nós tanto precisamos, que tanto nos liberta. Vocês entendem? Não é que a ação de Deus depende da nossa. O amor de Deus é sim incondicional. Mas é que nós não nos habilitamos a receber esse amor incondicional
se nós entendemos que aquele que erra e não sofre as consequências do seu erro é malandro, é esperto, é desrespeitoso. Porque essa atitude da malandragem, da esperteza e do desrespeito é incompatível com o recebimento do amor de Deus. Não é claro isso? Não é evidente isso? Que essa atitude precisa ser compreensiva na prática para recebermos a compreensão. Por quê? Porque é dando que se recebe, não como uma troca, mas por vibrar na generosidade. E é perdoando que somos perdoados, porque vibrando na sintonia do perdão, abrimos nossas almas para receber o perdão de Deus, que há tanto tempo queria nos banhar, queria nos alimentar, queria nos nutrir. O que vocês acham? Não parece muito mais lógico, muito mais digno do amor de Deus essa compreensão? Deixe nos comentários as suas reflexões, e se você ainda ficou em dúvida alguma coisa, pergunte. Se nós estivermos em condição de esclarecer, certamente estaremos contigo para ajudar nesse aspecto. Agora, façamos a oração completa de Francisco de Assis para nos abrirmos, para nos habilitarmos, para elevarmos nossa sintonia e recebermos do alto todo o perdão, toda a dádiva, todo o amor que Deus há tanto tempo tenta nos dar, mas não consegue pelo fechamento dos nossos corações. Senhor, fazei de nós, de cada um de nós, instrumentos da Tua paz. Que nós sejamos agentes deflagradores de paz, agentes iluminadores, agentes limpadores que para onde quer que forem, limpem, abram, iluminem todos os lugares, todas as pessoas. Onde houver ódio, que nós levemos, nós sejamos esse agente de levar o amor. Que onde houver ofensa, que nós sejamos o instrumento de limpeza que limpa as almas e limpa os ambientes com o perdão. Onde houver discórdia, que nós sejamos o instrumento, o mecanismo de Deus que leve à união. Onde houver erro, que sejamos nós aqueles que levam a verdade. Onde houver desespero, que cada um de nós nos diversos ambientes seja um fator de esperança. Que onde houver trevas, que nós, apesar de uma fraca luminosidade, sejamos a vela que permite a referência, que permite a supressão das trevas. Que onde houver trevas, nós sejamos a luz. Mestre, fazei com que nós procuremos mais por toda parte consolarmos que sermos consolados, compreendermos que sermos compreendidos, invertendo a nossa polaridade e livrando-nos do egoísmo. Que nós busquemos muito mais amar do que sermos amados, porque é dando que nós elevamos nossa vibração, é dando que nós oferecemos a oração mais cara aos olhos, mais importante, mais poderosa aos olhos de Deus, a oração dos atos concretos. É dando que recebemos, é perdoando que seremos perdoados, é ajudando a transformação dos outros, da família e do mundo,
que nós receberemos do alto, dos obreiros de Deus, de Jesus, a esperança, a energia, a coragem para procedermos até o fim a nossa mudança para a vida eterna. Graças a Deus, muito bom estar com vocês, muito bom que nós tenhamos conseguido manter hoje o nosso rito, a nossa prática de iluminação, a nossa prática de bem-querer, a nossa prática de nos aproximarmos de Deus, não mais por ritos, não mais por convenções, não mais apenas por palavras, mas de nos propormos a uma nova aliança com Deus, a aliança do ato concreto. Que essa oração, que esse nosso momento tenha inspirado a cada um de vocês, como tem me inspirado, a ser uma nova pessoa, com novos pensamentos, novos sentimentos, novas palavras e novas ações. Graças a Deus, muito bom estarmos juntos, muito bom estarmos juntos para sermos melhores. Porque, como disse Jesus, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do Pai. Graças a Deus, meus amigos, até amanhã, 18 horas, estaremos juntos novamente. Grande abraço e até a próxima.